A outra equação que pode cair na prova de vocês, que explica muita coisa que eles gostam de perguntar, é a equação, tá, de Poiseuille, que é em relação ao fluxo, que vai depender da variação da pressão e da resistência. Se você coloca, adequa aqui que a resistência entra na fórmula aqui, o cálculo da resistência, você tem que o fluxo é diretamente proporcional à variação de pressão, π, o raio à quarta potência, dividido por 8 vezes a viscosidade e o comprimento. Então, André, o que é que essa fórmula pode nos ajudar? O que é que essa fórmula pode nos indicar no dia a dia? Beleza, vamos lá. Me diga aí, um trauma vascular, você consegue fazer um melhor fluxo de reposição volêmica com Gelco 14 ou com catéter de PICC? Verdade, André. Eu uso geralmente o que é indicado é um Gelco 14, 16, acesso bilateral, justamente. Então vamos pensar aqui na fórmula? Vamos lá. Se você tem um comprimento menor, tá? Comprimento menor, você vai ter um fluxo maior, tá? E isso é inversamente proporcional a 8 vezes o comprimento. Se eu tenho um catéter de PICC, que tem um alto comprimento, eu não vou conseguir entregar um fluxo tão grande. Entendeu? Beleza. Outro aqui, vamos lá. Vou fazer uma angioplastia. Se eu vou fazer uma angioplastia, por exemplo, eu tenho um diâmetro do vaso lá, está em 20%, tá? E eu aumentei ele, eu consegui balonar, abriu, tá? E ele aumentou o fluxo, tá? Se ele aumentou o fluxo, se você aumentou o raio, tá? Pelo menos você dobrou o raio, ele vai, ó, se dobrou, ele vai elevar a quarta potência, tá? Então, o principal dessa fórmula aqui, o principal que vai causar o maior, efeito no fluxo é quem? Que eles podem perguntar. É o raio. Por que, André? Porque ele está elevado à quarta potência, tá? Então, mesmo que você fez uma angioplastia, você só aumentou em 20% o diâmetro, você aumentou o fluxo em 100%, tá bom? E outro aqui, por exemplo, a viscosidade. Então, se você tem, vamos dizer assim, uma polistemia vera, que eu dei aula lá das trombofilias adquiridas. Lembra, a polissemia vera, ela tem uma viscosidade no sangue maior, porque ela tem uma concentração maior da hemoglobina, né, do hematócrito. Então, se eu tenho uma maior concentração aqui, o que é que eu vou fazer? O fluxo vai estar menor. Se eu tenho um fluxo menor, um fluxo lentificado, estase vascular, está presente em quem? Tríade de Virchow. Caramba, André, só com essa fórmula a gente já falou de muita coisa. Então, lembra dessa fórmula que ela pode estar na tua prova. Aqui é um gráfico lá do livro do Rutherford, que eu acho bem interessante, porque ó, a medida, deixa eu ver até onde eu consigo ir, tá? Então, até uma variação, acompanha comigo lá, lá do ponto lá do zero. Você vê que aquela faixa vermelha, tá, vinho, eu tenho uma variação da porcentagem da estenose, ó, 0, 20, 40, e praticamente eu não tenho diferença no fluxo, tá? A reta é praticamente uma reta. Mas, quando eu chego num certo intervalo ali, praticamente de 70, redução de 70% da área, olha o que acontece com a curva, né? Ela vira praticamente uma parábola. Por que isso acontece? Porque você está reduzindo o fluxo, a redução do diâmetro do vaso. Quando tem uma redução mais significativa, ela vai ser diretamente proporcional à quarta potência do raio. E aqui, se você desloca aqui com maior pressão, veja, você tem uma maior pressão agora. Ó, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, do 2, é aqui entre 0,4 e 3. Onde era o 2? Era lá, aqui em 0,4.
praticamente 0,3. Então, se eu aumento a pressão, a estenose significativa vai ser maior, tá? Então, isso acontece praticamente aonde? Se eu aumento a resistência, eu aumento a pressão, você tem aquela lesão que o paciente fala, eu não sinto muita dor, mas quando eu ando, tem uma pior. Você faz aquele ITB dinâmico, geralmente aquela pressão, a lesão de 50%, que não era significativa, mas quando aumenta a pressão, ela torna significativa, tá? Então, isso aqui pode justificar. Sobre o fluxo, né? Então, o fluxo laminar, o que é o fluxo laminar? Você tem as velocidades. A energia, ela vai com a velocidade, a maior velocidade é no centro do vaso, e ela vai diminuindo a velocidade até chegar aonde? A parede do vaso, que é onde tem o maior atrito, tá? Se aqui não tem placa, não tem nada, esse fluxo, ele é fluxo laminar, que é o fluxo que tem que ser, que causa menos efeito, tá? Então aqui, lembra, quem faz Doppler ou quem quer aprender Doppler, quando é que a gente vai colocar o nosso cursor, né? Vai colocar onde? No centro do vaso. Por quê? Porque a gente quer pegar praticamente a maior velocidade, tá? Isso, o fluxo laminar. Porém, se o fluxo for turbilhonado, por exemplo, você tem uma placa, você tem uma estenose, esse fluxo ele não está, a energia está sendo dissipada, né? Não está sendo um fluxo efetivo. Ele vai causar força de cisalhamento maior nas paredes, tá? Então, às vezes aqui, por exemplo, você está lá na carota, às vezes o maior fluxo não é no centro do vaso, você vai ver onde está mais claro, para colocar lá o seu cursorzinho, para ver onde tem a maior velocidade, tá? Então, o fluxo laminar é o ideal quando você tem, por exemplo, uma fístula, você tem uma estenose, você vai causar um turbilhonamento do seu vaso, do fluxo.